Boa noite, pessoal. Vamos aí já com um minutinho pós 18, vamos começar o nosso webinar. Boa tarde a todos aí. Hoje a gente vai apresentar esse webinar, que é um assunto muito bacana, particularmente sobre um produto que eu gosto bastante, que é o Azure Synapse Analytics. E vamos falar um pouquinho, então, de uma abordagem moderna para Data Warehouse na Azure, com esse produto agora que mudou, tem uma nova versão que saiu na semana passada, foi divulgado aí, tá com ainda algumas funcionalidades em preview, mas já tá disponível para todo mundo que tem conta aí na Azure para utilizar. Então, legal de falar de cloud é isso, você prepara para uma coisa, a gente estava preparando já algumas coisas para essa apresentação, mas aí vem e passa uma semana, já muda tudo, já tem um produto novo, então a gente conseguiu incluir coisas do novo Synapse aqui, e a demo que a gente vai fazer também envolve já o Synapse, a versão nova. Então, assim, deu tempo da gente preparar alguma coisa para a gente bater um papo aqui e falar do Synapse novo, tá? Falar do Data Warehouse moderno de uma maneira geral, mas entrando aí nesse produto que tá vindo quente agora com essa nova versão aí, promete mudar bem as coisas quando a gente está falando de Azure e Data Warehouse moderno, tá? Vamos lá. Falando um pouquinho da Kairos, nós somos parceiros Microsoft Gold, e a gente é uma consultoria focada em data, atuando em vários clientes, em vários países, e sempre com projetos importantes. E nos últimos anos a gente tem crescido bastante a atuação da equipe em projetos Azure. Assim, a gente vê que realmente os produtos analíticos da Azure tá com uma abordagem muito moderna. Para novos projetos, a gente está considerando bastante o Synapse, que é o que a gente vai mostrar aqui. O produto vem evoluindo muito, né? Desde lá, quando tinha o SQL Parallel Data Warehouse, aí agora em cloud tá bem maduro. Já é um produto já bem maduro, já não é um produto assim que as pessoas estão testando, não. A gente já tem uma base muito grande de projetos muito grandes em Synapse, né, que agora mudou de nome. Então, a gente vem trabalhando isso em vários clientes, e a gente vai falar um pouco disso aqui para frente, em parceria com a Microsoft. Vamos passar aqui. Hoje vamos bater um papo aqui, tentar ser bem dinâmico para não ficar cansativo aqui nesse webinar. Eu sou o Jean, eu lidero a parte de arquitetura e plataforma de dados dentro da Kairos. Então, como falei, a gente vem fazendo muitos projetos aí em parceria com a Microsoft, montando Data Warehouse moderno em vários clientes grandes, e a minha equipe é responsável por trabalhar desde o início do projeto, a parte de arquitetura mesmo, tanto quanto também ajudar na parte de implementação com os data engineers, especialmente aqueles que mexem com essas ferramentas cloud. E aí, aqui hoje com a gente tem o Rossano, que é arquiteto de dados nessa área. Fala um pouquinho aí, Rossano. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Rossano, sou arquiteto de dados da Kairos e trabalho há 18 anos com dados e a parte de processamento e etc, pessoal. Quero ajudar aqui vocês.
Nos últimos 2 anos, só para falar rapidamente, a gente trabalhou em alguns projetos utilizando, o Synapse. Então, assim, é um produto que a gente atuou muito aí nesses 2 últimos anos, né, Rossano? Em vários Sim, projetos diferentes, com vários Synapses exatamente. diferentes. Sim, Então, diversas, tanto nos clientes, né, atuais que estamos trabalhando, quanto em outros. Tem bastante projetos, sim. é isso aí. E hoje, então, a nossa agenda hoje a gente vai falar um pouquinho aí de Data Warehouse moderno, né? O que, que é o Data Warehouse moderno, que o pessoal tanto fala, né? E esse novo paradigma nesse gerenciamento de dados, né? A gente teve uma mudança muito grande aí de tratamento de dados, de é, é, dessa parte analytics, de projetos dessa parte analytics lá atrás, quando veio o stack Hadoop, né, com todo o conceito de Big Data. Então, foi esse boom aí de dados, boom de projetos de analytics, com machine learning e tudo mais. Só que agora a gente está num momento que está mudando um pouco isso aí. Tá? Então, é legal que esse produto ele está mais ou menos surfando nessa mudança que a gente está tendo hoje em dia em trabalhos de projetos analytics. Então, a gente vai mostrar aí como que é isso. Então, a gente vai depois já entrar no produto, falar o que, que é o Azure Synapse Analytics e o que, que ele tá mudando, o que, que ele está trazendo de novo, a visão dele. E aí destrinchar um pouquinho ele, algumas partes dele, falando do SQL Pool, a gente vai falar um pouquinho de MPP, do pool de Spark que ele tem agora, dentro dele também a parte de orquestração, e a gente vai mostrar um pouquinho como é que é abrir aqui o Synapse, mostrar o que, que a gente pode fazer com ele. Então vamos falar um pouquinho de Data Warehouse moderno. Então, assim, empresas modernas precisam ter sucesso na nuvem. Nuvem hoje, ela já não é mais, né, a nuvem de antigamente, que o pessoal pensava em, vou levar uma aplicação para lá, deixa eu levar uma máquina para lá, começando com Infrastructure as a Service, né? Nuvem hoje é muito mais. Quando a gente fala que os aplicativos são cada vez mais nativos na nuvem, é porque hoje a gente tem uma gama de aplicativos que eles não estão disponíveis para fazer download e colocar no meu ambiente on-prem, né? Eu não consigo fazer isso. O próprio Synapse, não tem um Synapse para eu fazer download e instalar aqui no meu ambiente, joga em cima de um Hadoop on-prem que eu tenha. Então, cada vez mais os aplicativos são nativos em nuvem e as ferramentas são nativas de nuvem. Então, isso é uma mudança muito grande e as empresas precisam estar ligadas nisso. Não é simplesmente mais eu pegar e aprovisionar uma máquina em nuvem. Já não é mais isso hoje em dia. Hoje em dia eu tenho vários recursos em nuvem que eu tenho basicamente solar. Assim, isso me garante um monte de coisa também, além disso. A questão de plataforma de colaboração, então tudo está interligado, você vai mexer com o Data Factory, você tem integração com o DevOps, então esse tipo de integração hoje em dia na nuvem assim, entrou num outro patamar. Então, por isso que assim, é preciso estar ligado com o que a gente tem em nuvem hoje, o que a gente tem de mais moderno. Isso eu acho que é muito interessante. Você quer acrescentar algo aí, Rossano? Sim, nuvem hoje é uma realidade, né? Não tem como mais voltar atrás, eu acredito, assim, porque o que evoluiu a nuvem nos últimos 3 anos está cada vez mais incrível, assim, essa evolução, né? E tudo que ela te facilita, né? Escalabilidade, as novas ferramentas totalmente integradas, a gente vai ver isso mais para frente. Isso. Hoje também, assim, não, o nível de segurança que a gente tem em nuvem, porque era uma coisa engraçada, todo mundo, nuvem não é seguro, né? Para que a gente a nuvem fica meio assim, eu tenho segurança dentro de casa, mas o fato é que
a nuvem hoje proporciona um nível muito diferente de segurança do que a gente tem, às vezes, dentro de casa. São vários layers de segurança, são várias ferramentas para detectar ameaças de forma proativa. A gente vai ver o Synapse, ele tem o Advanced Threat Protection, que você pode habilitar e tem uma monitoração constante que sempre está, né, em constante melhoria para para detectar tentativa de invasão, SQL injection, né? Então a gente tem na parte de segurança hoje é muito mais madura às vezes do que no ambiente on-prem nosso. Né? E a gente pensava lá atrás, ao contrário, né? Poxa, on-prem eu estou mais seguro aqui. E isso não é muito uma verdade, né, Rosana? Sim, por exemplo, o primeiro ponto, quando a nuvem surgiu, a primeira preocupação da Microsoft foi em segurança. Então, ela já nasceu pensando em segurança. Então, por isso que você tem diversas camadas de segurança que a gente vai ver mais para frente. Mas você falou exatamente isso, essa ideia de que você não tem segurança, pelo contrário, na verdade, você tem mais segurança, porque muitas vezes no servidor não tem toda essa estrutura de camadas já preparadas, né? Exatamente. Entrando na parte agora de preço, custos, planejamento, né? O legal disso, então a gente está falando de um projeto Analytics, e que às vezes a gente começa muitos projetos, às vezes com MVP, né, para enxergar valor, para começar um projeto, né, quando a gente lembra de projeto Analytics, né, a gente lembra daquele Analytics Escalator, né, que você começa com Descriptive Analytics para depois ir para o Prescriptive Analytics, você ir aumentando o nível do seu Analytics, mas você não começa um projeto já resolvendo todas as questões da sua empresa, né? Então, você começa às vezes pequeno, então na nuvem você pode começar pequeno, você pode fazer que os projetos vão se pagando à medida com que eles vão evoluindo. Então, você tem o que há de mais moderno em Analytics, ferramentas Data Warehouse, e que cabe dentro do bolso, porque você não precisa começar pagando, você paga pay-per-use, né? Então você não precisa comprar muita coisa para começar, né? Assim, você pegar, por exemplo, ali e falar assim, puxa, vou ter que montar algo para fazer machine learning. Não, você vai lá no Azure Machine Learning Studio, monta assim, rapidinho um experimento e você paga pelo uso. Você não tem que ficar colocando nodes e nodes e nodes computacionais para começar um projeto pequeno, né? Vamos pensar em on-prem, como é que as coisas eram feitas, né? Então, eu vou fazer um projeto de Big Data, você vai lá ter que projetar quanto que vai armazenar, quanto que você vai processar, aí você vai lá, faz uma requisição de compra de 50 nodes, 200 nodes, aquilo vai para compras, né? Ou faz uma POC, e aí a empresa vai ter que instalar lá para depois se fica ou não, né? Faz compra, chega a máquina daqui a 3 meses, instala, passa cabo, né? Então, nuvem você vai pay as you go, você escala à medida que você precisa, você começa pequeno, vai aumentando. Então, é muito econômico você iniciar um projeto de analytics em nuvem, né? À medida com que seu projeto vá virando Big Data, aí você obviamente vai pagando mais caro. Eu já tive num projeto que começou com o DWU lá de 200, eu acho, já está no 4.000. É um projeto que eu trabalhei recentemente. Então, imagina começar 4.000. 4.000 a gente está falando de um tier que é lá $20.000 por mês. Imagina você começar um projeto. Não, o outro tier era, sei lá, $1.000, $500. Então, assim, a gente vai crescendo à medida com que as coisas vão evoluindo. Um outro ponto importante também, por exemplo, você tem uma Black Friday na sua empresa e você quer aumentar o processamento só naquele período. Você consegue fazer isso também na nuvem. E depois que você terminar o seu Black Friday, você volta esse processamento. Perfeito. O pessoal já está acostumado muito com isso, né? E em nuvem, o pessoal de applications, né?
pessoal de applications já está muito com essa escalada de sobe máquina, desce máquina à medida com que precisa. Mas Data Warehouse aqui também a gente faz a mesma coisa, né? Sim, exatamente. E tem É, alguns clientes que eles usam a opção de Cloud First, ou seja, assim, ele já tem um ambiente on-premise dele e ele tem um projeto específico que ele, ó, esse projeto aqui vamos colocar na nuvem. E ele inicia a nuvem dele, tem outros que já faz a migração direto. Aí depende do tipo de cliente, né? Ou da necessidade. Só complementando. exatamente, perfeito. Aqui também a gente tem o Synapse, falando do Synapse, que é essa ferramenta aí da Microsoft, que é para tratar esse assunto de Data Warehouse moderno. A gente tem essa questão de isolar cargas de trabalho, né? A gente tem como gerenciar o workload, isso também é muito importante quando a gente está falando de Data Warehouse moderno. Né? A gente tem várias necessidades, porque quando a gente está falando de Data Warehouse, a gente está falando de dados de muitas áreas, né? Trabalhando juntos no mesmo espaço, digamos assim. Espaço escalável, mas no mesmo espaço. Então, você tem ali finance, sales, tem operations. Então, é importante a gente conseguir dividir essas cargas de trabalho e o Synapse, ele proporciona isso. Falando um pouquinho agora desse Data Warehouse moderno. Então, como que se deu a evolução desse ambiente, né? Então, lá nos anos 80, lá, né, a gente começou com os conceitos de Data Mart, Data Warehouse, lá com Kimball, começou a ter os sistemas de BI, né, de Business Intelligence, e que foram evoluindo com a chegada do Hadoop, né, Rossano? Sim, exatamente. Que aí você começou a ter uma escalabilidade mais fácil, né? E mais barata do que, porque antigamente você tinha que comprar máquinas de MPP enormes e o custo era muito alto. Então, poucas empresas tinham grandes data houses, né? E aí com o Hadoop você já facilitou muito isso. O Hadoop Democratizou, exatamente, né? O que fala, né? democratizou, perfeito, democratizou. Você começa a ter um monte de máquina ali, commodity, né? Máquina pequena, com disco interno, você não precisa mais investir, igual você falou, em máquinas, né, verticalizadas grandes, né? Enormes, eu Começa a lembro. ter um monte de maquininha pequenininha que trabalha como nodes ali, então o Hadoop trouxe isso, e aí veio o conceito de Data Lake, que é você colocar nesse ambiente dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, e aí você tinha um monte de ferramenta ali nesse stack para lidar, cada um ali no seu quadradinho ali para montar datamarts. Aí a gente começou a ter, né, partes de streaming, né, para aplicativos real time ali. Então o Hadoop proporcionou um ambiente ideal para um grande volume de dados no começo da década aí. E só que agora tá mudando tudo, né? Isso. Agora a gente foi para o Lake House. Uma coisa que também ela levou a evolução para o Lake House é que assim, você tinha o Data Lake, só que você começava a colocar muita informação distribuída ali, sem um controle. E muitas vezes o Data Lake virava um data swamp, né, que falam, né, que é um pântano de nuvens. Com o Lake House, você fez a união entre o Data House e o Data Lake, que você já trabalha nos dados dentro das três camadas, né, que a gente tem o bronze, o silver e o gold, complementando. Isso, e aí a gente agora tem um monte de ferramenta que a gente consegue lidar com esses dados de uma maneira muito mais integrada, né? Exatamente, Assim, mais fácil, porque antes você tinha mais que fácil. configurar muita coisa na mão. Hoje você já tem quase tudo integrado, ativa, e o Synapse já faz tudo isso para você, né? Facilita muito a vida, assim. É isso aí. Vamos lá. Por que um Data Warehouse moderno? Né? Então fala um pouquinho para nós aí desses números aí, Rossano. Tá. Hoje o objetivo do Data House moderno é a transformação digital. 91% dos executivos veem a transformação digital como uma forma de estimular a inovação e encontrar eficiência. 68% dizem que a transformação digital está aumentando os lucros.
85% dizem que é preciso oferecer serviços digitais se a empresa não se quiser se tornar irrelevante. 104% dizem que ter menos de 4 anos para concluir uma transformação digital ou podem fechar as portas. Então, o que é isso? Assim, como o Jean comentou, antigamente você precisava comprar uma super máquina para começar a trabalhar. Hoje não, você já pode fazer essa transformação digital usando a nuvem da Microsoft. Então, ele vai auxiliar você a se tornar uma empresa mais digital, vai ajudar a sua empresa a se tornar mais digital, oferecer serviços digitais. Como isso você pode ver, por exemplo, em vários bancos, por exemplo, no Nubank, o Inter, eles são totalmente digitais e, inclusive, trabalham na nuvem, como PicPay e outros, né? É isso aí. É o que a gente tá vendo aí acontecer de forma acelerada agora, Exatamente. né? Né? De forma bem E, acelerada. e essas startups, a maioria, pelo que eu vi, e vi também, vão para a nuvem, estão na nuvem e estão trabalhando bem, porque na nuvem você já tem toda uma estrutura pronta, né? Fica muito mais Aham. fácil para você estruturar o seu data lake, o seu lake house, o E seu aí, ETL, o seu pipeline. startup, assim, startup É, quando começa, né? Ainda não, né, ainda não é, virou unicórnio nem nada, não escalou ela ainda, né? não tem condição de investir num data center, investir numa infraestrutura própria, é meio, né? Não tem como. Ela tem que se provar ali primeiro e crescer aos poucos, né? E aí acaba que devido a esses desafios aqui, elas já começam nuvem, né? Já Então começa mesmo. você tem a questão de ter os silos de dados dentro de on-premises, né? Então, assim, eu comprei, eu paguei, é É meu, né? verdade. Essa estrutura aqui, né? Se tem, Exatamente. Não, esse banco aqui, tá, como a gente falava antigamente, o banco está embaixo da mesa do cliente ali, né? Tem um SQL Server exatamente. dele ali, não quer liberar as E, informações para os demais. e aí bate ali na complexidade de solução, quando você começa a ter que integrar essas coisas, sem um, um ambiente que integre de uma maneira fácil isso, então você tem um monte de silo de dados, tem que trabalhar para integrar isso tudo, aí entra a questão de desempenho, que você não escala fácil, né? Você não, né? Exatamente. Você está on-premise, você não fala assim, poxa, aumenta o tier aí Aumenta aí desse para rodar o recurso. faturamento, né? Pô, como, né? Como? Aumenta aí para rodar o faturamento desse mês. Tem como. Exatamente. E questão dos custos, às vezes você vai ter que pensar num roadmap, você acaba tendo um custo grande, aí às vezes você erra num projeto também, tem um custo grande, você não precisava daquilo tudo, né? Então é bem complicado. E com relação ao custo e o on-premise, uma coisa que eu via muito no passado é que, assim, normalmente o cliente ele tinha que comprar mais, ele já pensava em 2 anos, 3 anos, e comprava muito mais para poder já ficar preparado para os 2, 3 anos, né? Então ele comprava mais máquina que Exatamente. ele precisava naquele momento Ficava com e uma ficava com cacetada de máquina idle ali, né? exatamente. E aí depois, com o tempo, e a nuvem isso acabou, né? Você pode controlar, você pode reduzir o custo com o tempo, Você os escala à opções medida, né? melhores. Hoje eles falam de escala de dados ilimitada, né? Então você pega, por exemplo, um Data Exatamente. Lake Store, né? Você não fala em limite. Você paga por volume ali, mas você não tem ali o limite, né? O Exatamente. Essa é limite a ideia é, mesmo. o limite você não, você fala assim, cara, o que eu preciso aqui da minha empresa, posso ir colocando lá que dá conta. Tem essa questão do hub de dados, que é muito interessante. Assim, tem algumas empresas até fala, né, da questão de trata como Lego, como se fossem pecinhas Lego mesmo. Você tem um storage no meio e você tem várias pecinhas de Lego que você vai juntando ao redor daquele storage, né? Então você tem, por exemplo, é, é, o Azure Databricks, você tem o Machine Learning Studio, se você precisar, você tem os Event Hubs para tratar o que foi streaming. Então, assim, você tem todo um ecossistema que fica ao redor do seu storage ali, vira um hub mesmo, né? Então, assim, à medida que eu vou precisando, eu coloco um recurso, tiro, coloco outro. Então, E uma coisa, tem essa flexibilidade, né? e uma coisa importante também é que você começa a centralizar essa informação, né? Por exemplo, você começa a tirar os dados, por exemplo, de clientes estão só em um lugar, os dados de faturamento só em um lugar. Você começa a unificar a informação, né? Criar um modelo canônico e você também consegue trabalhar de forma colaborativa entre todos, o data science, o data engineer, o data Perfeito, analyst e assim vai. é isso aí. Então,
vamos falar um pouquinho do Synapse Analytics agora, que é o principal produto. Assim, eu acredito particularmente que vai ser um game changer aí em cloud e em projetos analytics. Já era um produto muito bom, né, como um banco de dados MPP, que a gente vai falar o que era o Synapse antes e agora o que ele virou. Então, assim, o novo produto ele engloba todo um ecossistema que você precisa para o seu projeto Analytics. Então, basicamente, assim, vários projetos Analytics, só com o Synapse novo, você já vai contemplar o que você precisa. Né? Esse que é o legal, que é o que fala aqui, é a experiência unificada. Ou seja, eu faço fim a fim um projeto de Analytics com um Storage e com o Synapse Analytics. É isso mesmo. Né, Rossano? É isso mesmo. Você fala que é um end-to-end platform para Analytics. Você tem tudo ali que você precisa para todas as características, né, de profissionais e para suportar a empresa nesse sentido. Então, hoje, o que o Synapse novo traz, tá, pessoal? Que igual eu falei, saiu semana passada. Então, hoje a gente já está falando disso, de algo que saiu na semana passada. Cloud é um negócio muito engraçado, né? A gente está falando de cloud, de por que é bom cloud. Cloud, assim, você fala uma coisa, cara, esse produto pode fazer isso? Você fala assim, não. Aí você aperta F5, não, já atende agora. É Né? verdade. Então, assim, não, e de fato aconteceu isso uma vez com a pessoa da minha equipe, a gente estava discutindo, eu e o Danilo, a gente estava discutindo, não lembro agora o que era, e a gente está conversando um dia e, pô, não dá para fazer isso. Aí no Verdade. outro dia, eu falei assim, cara, saiu o negócio ontem, e eu entrei no blog, cara, tinha saído no dia anterior, eu falei, cara, imagina se a gente falasse para um cliente, aí o cliente fosse verificar hoje no site, falei, cara, vocês estão mentindo. Assim, É verdade. cloud deixa a gente numa situação complicada. Então, Aconteceu comigo também. se a gente fosse falar de Synapse 2 semanas atrás, a gente ia falar uma coisa e agora já está disponível um outro Synapse. Então, tipo assim, a pessoa falou, cara, você falou de um produto, eu estou vendo aqui, é outra coisa. Então, o cloud faz a gente passar umas vergonhas aí, né, Rossano? É verdade. Isso já aconteceu comigo também. Então, agora o Synapse é um workspace unificado que você pode fazer um projeto Analytics fim a fim. Você fala assim, hoje, nesse momento, poxa, eu posso fazer um projeto Analytics top, que dê conta de tudo no Synapse? Talvez. Calma lá. Assim, é bom lembrar que a gente tem algumas coisas no Synapse hoje que estão como preview. Não estão disponíveis de uma forma geral aí não. Está disponível de uma forma geral o que já tinha antes, que era a parte do SQL DW, né, que era o Synapse anterior, a versão anterior, essa parte aí pode colocar o workload de produção pesado em cima, né? Eu garanto, já trabalhei com muito projeto bacana com volume de dados, queries malucas, fazendo batimentos de bilhões de combinações e trazer em poucos segundos. Então, assim, o Synapse é um produto fantástico. Essa parte nova ainda está em preview, mas para projetos novos já faz sentido você ir considerando essa nova experiência, né? Porque afinal de contas você vai ter tudo em um lugar só. Exatamente. Né? Então você vai poder fazer seu projeto com TSQL, Python, Spark, SQL, Scala, .NET, tudo junto num ambiente só, com ETL junto num ambiente só. Tem a parte de com notebooks, tem a parte de streaming, que eu acho que ela não está disponível ainda nesse preview. Mas a gente sabe que vai ter uma parte tanto de streaming, quanto uma parte que meio que você vai mexer também com algumas alterações no Power BI. Você pode atualizar algumas coisas também de dentro do Synapse. Mas isso ainda não está nessa versão que saiu de preview, tá, pessoal?
Essa parte de streaming eu vi que vai ter também, mas não está disponível agora, nesse momento. Quer acrescentar algo aí, Rossano? Não, é isso mesmo. Você repara que, por exemplo, se você vê algumas apresentações de 2 meses atrás, e você vê apresentações hoje desse produto, você vê que a tela do produto mudou, coisas foram É inseridas, etc. verdade, Então, verdade. isso vai acontecer mesmo. E é um produto que é em evolução, né? Como você comentou, a nuvem mudou o paradigma, né? Hoje você fala, hoje não tem, amanhã pode ser que já tenha essa solução, já tenha essa função, e é uma coisa que você vai ter que sempre ficar estudando e vai ficar sempre atualizando mesmo. Isso que é o legal da nuvem também. Sim, isso aí é o melhor da nuvem, é você estar aproveitando sempre o que há de mais moderno, né? Você acabou de Sim, lançar, você já está já está ali. aproveitando isso e sempre naquele esquema de, né, paga pelo que você usa. Então Exatamente. não é mais caro. Normalmente a maioria das coisas é baseada em volume e processamento, e não porque que é uma ferramenta assim assada é mais caro do que a outra. Então, assim, tirando, né, obviamente, algumas particularidades, mas você, por exemplo, o Synapse trouxe agora o SQL On Demand, que você não precisa ter um SQL igual você tinha o SQL Pool, que era o antigo SQLDW, você tem o SQL On Demand, que você paga por gigabytes. Então você não precisa mais ter o outro SQL. Claro, né? O SQL On Demand tem uma performance diferente, é para determinados workloads, não é para coisa de responder online. Se você vê, a gente vai mostrar que ele demora um pouquinho para responder, né, Rossano? Assim, É verdade. para iniciar, mas depois ele vai, pega no tranco, né? Pega o tranco e vai. E vai embora. Então, assim, os casos comuns de uso aí do Synapse é um data warehouse moderno, são análises avançadas em tempo real. É o que o Synapse veio para, em termos de casos de uso, para te ajudar, né? Só para complementando, assim, como uma solução completa, por exemplo, se você precisar de um banco NoSQL, você tem Cosmos DB. Se você precisar do banco SQL, você tem o SQL Server. Se precisar de um banco MPP, você tem o SQL Synapse. Se você precisar de Spark, você tem o Spark Databricks, o Databricks, tudo integrado, e o IoT Hub. Você tem tudo integrado em uma única ferramenta, diferente de no passado, quando era open source, que você tinha que, eu vou usar essa, tinha 3, 4, 5 opções, E às vezes você super tinha dificílimo de fazer incompatibilidade. e assim, cara, uma coisa assim que eu gosto muito de trabalhar com a Microsoft, com os produtos Microsoft, é a parte de integração. Você está falando É, agora, pegava e instalava. Sim, exatamente. tudo integra com tudo. É impressionante. Então, isso é muito legal. Você vai adicionando as coisas, como eu falei, questão de Lego, né? Você vai adicionando as Uhum. coisas como se fosse É, pecinha de Lego. E é é. fácil uma coisa conectar na outra, não é nada complicado. Então, Isso é assim, muito bom mesmo. isso é muito bom. Eu acho que é um dos motivos que eu acho que a adoção de Microsoft para esse tipo de projeto ela é muito grande. As coisas conversam entre si muito fácil. Isso acelera seu Muito fácil. desenvolvimento, né? Então, assim, se você Exatamente. pensar que você desenvolve mais fácil, isso é custo. Você Né? entrega um produto mais rápido, você paraleliza mais equipes para entregar mais, então você joga seu custo lá embaixo quando desenvolver é mais fácil para uma plataforma, né? Exatamente. E aqui nem aquele teste que nós fizemos, a gente criou o SQL Pool, e aí vocês, pelo Active Directory, você já conectou direto. Não precisou nem fazer nenhuma outra configuração. Estava tudo pronto. Exatamente. Não precisei, vamos criar um usuário assim É, assado, não, já exatamente. é tudo integrado, tudo muito simples de você já começar assim. Para fazer um MVP, então é ideal, Egio, né? Exatamente. E é o Ideal. que mais, a gente mais viu no último cliente que eu estava, é MVP no Azure. E muitas vezes o próprio fornecedor criava no Azure e depois passava para o Azure do cliente. Fazia a migração da. Porque é muito rápido você fazer MVP. Você vai lá, dá um clique, vai lá, conecta, puxa, faz um processo ali, um pipeline, já consegue jogar ali num data lake, você já consegue ler ali no Databricks, agora tudo dá para você fazer dentro do Synapse, e já joga depois para persistir, ou no Delta Lake dentro do Apache, né? Ou no SQL Pool, já vem com o Power BI em cima, ou seja, é muito a integração é muito simples. Então, hoje é o quê? Então, a gente tem toda a camada de inserção de dados, de explorar,
O Data Warehouse moderno é o quê? Todas essas camadas em cima de um storage, né? De um storage de alta performance, que é o Data Lake Storage, geração 2 aí. Então, você tem os seus dados, claro, você vai organizar seus dados lá dentro do storage, né? Você tem aí vários conceitos de organização de data lake, das zonas, né? Raw zone, trusted, um se chama de curated. Então, assim, você obviamente vai organizar isso dentro do seu storage, mas é um storagezão, e você tem as ferramentas em cima desse storage. E lá na ponta você tem as ferramentas de análise, o Power BI, você tem as ferramentas. Então, isso é um Data Warehouse moderno. Quando a gente olha para Azure, o que é um Data Warehouse moderno na Azure? É você puxar os seus dados do seu sistema source, armazenar na camada ali debaixo do Data Lake, e em cima você tem o Azure Data Factory preparando dados, enriquecendo dados. Às vezes você quer colocar machine learning no meio, então entra com o Azure Databricks, com o poder do Spark, com as bibliotecas já disponíveis, diversas bibliotecas disponíveis, com machine learning. E depois você jogava isso tudo no antigo SQL Data Warehouse e visualizava tudo no seu Power BI. Isso era o Data Warehouse moderno na Azure. Ainda é, tá? Mas é o que o Synapse novo quer mudar. Ele quer, você vai pegar seus dados do sistema source e você vai precisar só do Azure Synapse Analytics para fazer todo o seu projeto Analytics e lá na ponta, com o seu Power BI, você visualizar esses dados. Então, assim, isso mudou. Você vê que é um produto que está englobando todo todo o pipeline de dados, né, Rossan? Exatamente, todo o stack. E a ideia é assim, é você separar o storage do compute. Então você tem o storage que você quiser, né? No caso o Azure Data Lake Storage, e o compute toda a parte de cima que você está totalmente integrado com gerenciamento, monitoramento, segurança. Você tem várias ferramentas colaborativas que a gente vai mostrar. Então ele já está preparado para o analista de dados, para o cientista de dados, para o data engineer. Como você comentou, uma grande evolução, assim, é um game change. E assim, e aí vem tudo aquilo que a gente já falou mesmo do nuvens, aplica para o Synapse, né? Tem a escala, né, limitada aí Cara. praticamente, assim, várias ferramentas para insights, tudo de uma maneira junta, e a questão da segurança que a gente falou, que também integra com Active Directory, integra com o Azure, o Key Vault lá. Então, tem toda essa parte de segurança também, que é altíssimo nível de segurança. Então, assim, a gente tem aqui o Synapse no centro de tudo agora, né, Rossan? Isso, exatamente. E a Microsoft ela integrou todas essas ferramentas para que o Synapse seja uma plataforma única de analytics end-to-end, do início ao fim. Você, né, no Synapse Studio, que a gente vai mostrar, lá você vai ter tudo. Você tem uma activity de data, uma activity de orchestrate, uma activity de pipeline. Vai ver que lá você consegue fazer todo o trabalho. Facilitou muito. Hoje ainda no portal Azure, a gente enxerga os dois, né? Na hora de Exatamente. criar, você cria lá o antigo SQLDW ou você cria o Workspace, que está em preview, né? Conforme a gente falou. Então, algumas features ainda estão em preview. Então, se você quer a nova experiência do Synapse Analytics aí, é para criar o preview. Então, Exatamente. ele vai criar o workspace para você, e vai ser essa carinha aqui, não essa. Essa aqui já é do portal Azure, né? Essa aqui Isso. também mostra que mudou, né? Aqui pro anterior. Você vê aqui que você tem dois pools diferentes de dados, né? Você tem o SQL Pool e a Apache Spark Pool, a gente vai falar um pouquinho deles. E aí você clicou ali, você Aí você dá o lanche no faz o Synapse launch. Studio.
E aí você vai ver que são duas telas separadas, assim, você tem o portal e você tem o Synapse Isso. Studio, tá? E você tem o estúdio, que é essa carinha aqui que a gente está mostrando. Então tem o home ali, a parte de conectividade, desenvolver, orquestrar. Então, assim, é o que a gente falou. A gente faz a inserção, o explore dos dados, as análises e a visualização, já tudo integrado num lugar só. Exatamente. Né? Isso aqui hoje é como você vai fazer uma arquitetura, às vezes, de um MVP, de um projeto Analytics, hoje vai ser simplesmente isso que você vai precisar. Antigamente nós tínhamos aquela que você mostrou, né? Tem o Data Factory, Databricks, depois tinha o Isso. Layer, agora tudo se transformou nesse desenho. Então você faz a inserção, explora seus dados, analisa e visualiza lá na ponta com o Power BI. Então mudou bastante. Agora de inovação no Azure Synapse, né? Então a gente tem os vários clusters compartilhados, online scaling, né, com a Scale on Demand, gerenciamento de workloads, agendamento de queries, você tem tudo integrado em termos de segurança, agora você tem o Spark e o SQL Runtime integrado também, e tem a parte legal que você tem tanto cluster como serverless. Você pode criar seus clusters lá do Apache, e você tem o serverless também, o SQL On Demand, que é basicamente ele não está online, então na hora que você submete a query, ele meio que sobe ali a engine e começa a processar os dados. Então, o que a gente tem hoje é dois mundos em um, né? Então, Exatamente. Big Data e Data Warehouse agora tá tudo junto numa coisa que, né, alguns chamam de Lake House, né? Outros Exatamente. Data Warehouse moderno, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, você faz experimentação, exploração rápida de dados não estruturados, é flexível para trabalhar com outros componentes da plataforma, e fora a questão de segurança e privacidade aí. Uma das coisas, assim, hoje é importante a gente destacar que no produto hoje a gente tem duas coisas um pouco distintas ali, né, Rossano? Que são os SQL Sim, Pools e o Apache Spark Pools, né? isso aí mudou bem o conceito, né? Assim, separou bem para ficar bem claro isso aí. Você jogou, você tem o que você tinha antes com algumas coisas interessantes a mais, como o SQL On Demand, mas e você tem agora também como se fosse um Databricks, né? Exatamente, que é o Spark Pool. Você tinha antes o Azure Databricks, agora você tem o Apache Spark Pool dentro do Synapse, que, assim, hoje provavelmente ainda não, né, você não substitui totalmente um pelo outro agora, mas acredito que a tendência seja essa, né? Exatamente. Então, Então, o antigo SQL Pool aqui, a gente tem alguns cases que a Microsoft colocou, isso aqui é material da Microsoft, e o interessante e coincidente, né, é que num desses cases a gente trabalhou bem forte neles, né, Rossano? exatamente, Então, foi o da Ambev, né? E o bem, da bem Ambev breve. foi da Ambev, e eles usam muito essa parte de começar um projeto pequeno dentro da nuvem e depois ele vai se expandindo. Por exemplo, faz o projeto específico para um país, depois se tornar global, aí você aumenta isso dentro da nuvem. E está tendo muito sucesso lá, né? Muitos projetos Sim, com muito sucesso em ambiente Azure, utilizando o Synapse Analytics. Então, assim, é um projeto muito bacana mesmo. É case Microsoft, né? Não é à toa que está aqui. Se você for na página principal do Azure, tem um case lá e tem um coach lá de um diretor da área de arquitetura da AB InBev. É interessante ali o que ele fala ali do que o Azure Synapse Analytics está proporcionando para a AB InBev, né? E tem esses outros cases também, que são muito importantes, então a migração para a nuvem e a utilização do Synapse Analytics para análise preditiva, né? Que é um dos
um dos chamativos aí de projetos analíticos hoje, né? E uma coisa que eu observei também é assim, você trabalhando na nuvem, cada empresa tem o seu estilo de trabalho, mas tem empresas que assim, o custo que trabalha com solution, né? O custo daquele projeto é da área específica, ou da área de financial, ou da área de marketing, ou da área de tecnologia, e aí isso é possível fazer na nuvem. Você cria diversos processos onde você põe o custo específico para cada área, né? Então, cada área pode startar seu projetinho independente, que é o que acontece muito lá nesse cliente que a gente estava comentando. Né? Exatamente. E, de novo, mais uma vez falando de escala, né? Então, assim, a gente quer analisar dados de diversas fontes, de diversos formatos, é o Data Warehouse moderno, e análise avançada em tempo real, a gente tem outros recursos da Azure que também integram e ajudam isso, né? A gente tem o Machine Learning Studio, a gente tem o Event Hubs com o Stream Analytics, né, que é uma ferramenta muito poderosa de analisar real time o que está vindo ali da parte de streaming, né? Então, e é muito fácil de configurar. Eu lembro que antigamente, quando você tinha que configurar tudo na mão, assim, no open source, ali já está tudo pronto para você. Você configura o dispositivo, configura o host, configura o streaming. É muito fácil. Aí você pode definir onde você quer gravar. Tudo plug and play, né? Praticamente, né? É isso aí. Então, o Synapse, ele é rápido e tem uma escala, né, praticamente ilimitada aí, digamos assim. É seguro, confiável, a gente vai mostrar aqui um pouquinho essa questão das camadas e a questão da flexibilidade que ele atende a essas necessidades de workloads, né, de você controlar, garantir um workload isolado, um percentual para determinada área, em detrimento da outra, então você consegue fazer esse tipo de trabalho. Ele é o que tem melhor desempenho aí no TPC DS aí, em relação aos concorrentes, né? Então, ele é 25% mais barato que o Redshift, 94% mais barato que o BigQuery, né? Então, é bem considerável aí a questão de custo aí, né? Feito por esses centros aí que fazem benchmark, né? Então, é bem mais barato. Você pode começar pequeno, você tem tiers bem básicos e você vai subir na medida com que você vai precisando de mais power, né? Aquilo que a gente falou de segurança, a gente tem várias camadas de acesso. Então, a gente acha, às vezes, que é seguro, mais seguro eu estar com o meu dado ali on-prem, mas a gente tem várias camadas de segurança na nuvem, que é muito importante. Essa parte de proteção contra ameaças, que é tipo um machine learning, um serviço que fica lá aprendendo com o que está acontecendo aí pela internet para falar, né? Tipo, sei lá, se está vendo que está vindo muita requisição de uma determinada localidade, atacando aí o mundo inteiro, já vai lá, bloqueia o acesso, né? Então, o Advanced Threat Protection. Isso. A feature do próprio do Azure. Você ativa ela e ela já fica monitorando para você. Além de todas as outras. Tem a parte de segurança em rede, que você pode colocar, assim, tem vários tipos de configuração, por IP, por range de IP, se serviços da Azure internos podem ou não conectar no seu banco, se ele está liberado só para conexões que vêm de uma determinada VNet. Então, você tem toda uma flexibilidade de gerenciamento de rede. Aí depois vem a parte de autenticação, pode ser integrado com o Active Directory, pode ser com usuário e senha. Quando a gente fala de storage, então tem chave, né, o SAS, né, Shared Access Signature, ou tem a chave mesmo do storage. Então você tem vários role based access, né? Então você tem controle de acesso ali de acordo com o perfil que você pode definir, proteção de dados, questão de criptografia, dynamic data masking, ou seja, você tem vários layers de segurança, né, Rosana? Exatamente. É o que a gente estava comentando, né? A novela nasceu pensando em segurança. Sim, e sem custo adicional, né? Basicamente Está tudo está estruturado. incluído. Aqui tem a questão do controle de acesso,
nativo em nível de linha, então é igual os outros SQL que a gente está acostumado, né? O Synapse também controla no nível de linha, se precisar, tem questão de mascaramento de dados dinâmicos, então você quer colocar uma regra em cima de CPF, então você coloca isso lá, qualquer outra pessoa com acesso normal que fizer, que conseguir acesso ao seu banco, fizer select na tabela, vai vir lá xxxx e, sei lá, os últimos, os primeiros 3 dígitos e os 2 últimos, aí você coloca a regra lá que você quer, né? Cartão de crédito também, se quiser colocar uma máscara, Isso. né? Já tem um monte de regra meio pronta, né? Já tem a questão. Tem a questão de priorizar a carga de trabalho, isso é muito comum no MPP, né, Rossano? Desde de todos os Muito. database machines, você tem muito essa questão de carga de trabalho, dá prioridade alta para um, baixa para outro, né? Então, assim, como é que funciona isso? Então, um agendador sem importância, como é que funciona? É, você tem lá os seus processos de execução, vamos supor que você tem 8 slots ali de execução, aí tá lá o CEO, entrou lá no último. Acabou o 3 ali, entra o 9 para processar e o camarada continua em fila. Acabou o 5, foi o 10, continuei ali em fila. Então, assim, eu não tenho assim, olha, esse cara é prioritário em relação a esse. Então, com o agendador, o que acontece? Você tem ali, por exemplo, que um ali é normal, o outro é baixo, o outro é normal, e você tem um que entrou lá por último, que tem prioridade alta. Então, o que vai acontecer? Acabou uma task, esse que tem prioridade alta, ele entra primeiro no lugar do que os outros que estão na fila. Então, tem essa questão de prioridade, isso é muito comum em MPP, né? Isso é novo nessa nova versão, tá? Antigamente não tinha. Mas uma outra Sim, coisa que você pode uma fazer coisa nova. também é poder colocar horário. Você fala assim, ó, essa range aqui, ela tem, você tem o range A e a range B, por exemplo, né? Os dois workload. Isso aqui, Uhum. a range A, ela tem horário de prioridade das 8 até as 18 horas. E aí das 18 para frente entra a range de produção, por exemplo, que aí pega as cargas de ETL que vai ter mais prioridade do que o Sim, Select Analytics, etc. você pode ir controlando essa carga de trabalho de acordo com, né, o seu dia, né, de acordo Horário, isso. com o tipo de trabalho. Tem a questão de isolamento agora de carga de trabalho também, né? Dentro do cluster também é uma coisa mais nova aí. Então você tem uma área, você garante que aquele cara, se tiver todo mundo executando junto, aquela área ali tem 60% e a outra área tem 40%. Você consegue fazer isso agora no Synapse. Tem a Materialized View, né? Então você cria a Materialized View e com isso, assim, basicamente é o mesmo conceito de Materialized View de outros carnavais, né? De outros ambientes aí que a gente já tem, né? Você Legal. pega uma view, você já trabalha ali de um certo nível agregado e depois você consegue fazer um select, fazer um join com essa view, vai ser muito mais rápido, vai trazer seus resultados de uma forma bem mais bem mais rápida mesmo, né? Vai escalar. Você tem petabytes de consulta, então você criar Materialized View é uma best practice, né? Para agregar. E você viu que você define a chave de distribuição, né? Você pode colocar Sim, replicate, distribution isso hash, no caso todos. muito bem lembrado. Você consegue mudar, né, a forma É, de distribuição com a Materialized View, né? Isso que é exatamente. muito Quem interessante. se Aí, agregou e fala, pô, isso aqui fica melhor com tal chave, para fazer join com isso. outras tabelas. Isso é interessante porque a Materialized View ela é uma. É como se fosse uma tabela, mas que à medida com que a tabela original vai sendo alterada, você vai fazendo refresh dela e ela vai performar melhor do que a view, que é só um metadados ali, né? Que é só aponta para as tabelas. Não, essa não. Ela vai ter o dado, você pode mudar a distribuição dela para ser diferente, então você tem todos esses ganhos. Bem lembrado aí. Tem a questão de cache, né? Como um banco de dados normal também tem. Então, a primeira execução você, daquela query vai buscar os dados, vai trazer os dados. A segunda execução já está ali no cache, traz muito mais rápido. O Azure tem isso também. A parte de capacidade, então, é de acordo com o seu tier, né?
então você tem disponível vários slots, dependendo do tier que você está. Você começa com poucos slots, 4, 8, se eu não me engano, nas primeiras versões, você chega até 128 slots. Então, isso aí você vai variando, escalando à medida do seu tier. Você integra, como a gente falou, né? A gente tem várias ferramentas, elas são facilmente integradas e você pode usar suas ferramentas que você já usava antes para desenvolvimento, né? Para montar uma query, fazer consultas. Então, o SQL Server Management Studio, você continua podendo usar ele normal, como você usava no seu ambiente on-prem, como você usava nas outras versões, o Visual Studio para fazer, né, para desenvolvimento, você também conecta normalmente. Então, o que muda ali é só realmente o conector, é o Azure SQL Data Warehouse, e hoje em dia até, por exemplo, o Power BI você já consegue conectar no Apache Spark Pool, né, Rossano? Exatamente, já conecta direto. Que é novíssimo aí. Então, ou seja, vocês veem que a Microsoft sempre preocupa muito com a integração das coisas. Ou seja, lançou aqui o Apache Spark Pool, aí você pega um data frame, transforma ele ali numa tabela, num Delta Lake ali, Power BI conecta tranquilinho, né? Tá? E outra coisa que preciso ver também, assim, você tem vários arquivos Parquet dentro do seu Data Lake e você consegue fazer SQL em cima disso. Não precisa carregar em nenhum lugar, só tá lá. Porque tá lá. você vai E a fazer Spark, SQL, faz o where. houve SQL on demand, a gente vai mostrar isso aqui para vocês. Live aqui, a gente vai mostrar como que faz isso. Então, falar um pouquinho de MPP, tá? Porque é importante a gente falar disso quando você vai falar do Synapse e do SQL Pool. Que ele funciona de uma maneira um pouquinho diferente de um banco de dados relacional normal. Então, um banco de dados normal, né, o multiprocessamento simétrico, você tem ali CPU, você tem a bus ali, e você tem parte das suas coisas estão em memória, partes vai ter que fazer I/O, né? Então você faz uma query no banco, uma query muito grande, ele vai ler, vai fazer I/O, vai demorar, aí a parte do dado aí joga o dado para shared memory, baixa para processar, depois entrega o resultado. O MPP ele trabalha de uma maneira isolada os nodes. Então ele trabalha em forma de node. Então um determinado node olha para um pedaço do dado, o outro node olha para outro pedaço do dado, o outro olha para outro pedaço do dado. Por isso que se chama de processamento paralelo maciço. Cada node olha para o seu quadrado. É meio que cada um no seu quadrado mesmo, né, Rosana? Tem um nome que chama Shared Nothing, ou seja, eles Shared não compartilham cuidam do nada. seu dado. É isso aí. Então, Só assim, que todos trabalham ao mesmo tempo. é como se a gente pensasse aí de 60 pessoas querendo chegar em casa, né? E ali você tem um prédio que você vai ter um elevador que vai ter que subir, descer, uma outra pessoa entrar, subir para a casa dela. E do outro lado você tem 60 casinhas ali, onde cada um vai para sua casa sem ter que esperar nenhum recurso compartilhado. Ou seja, cada um tem a sua casinha, você vai para sua casa. Você só está compartilhando ali a rua, né? O outro não, você está compartilhando o mesmo recurso. Então você não pode, né? Você tem que esperar. Você tem algumas coisas compartilhadas, que o I/O é compartilhado. Então tem várias queries, aí tem várias threads lá fazendo o I/O. Você tem questão da capacidade. Opa, espera. O outro não. O outro cada um só vai para aquele pedacinho ali. Então, é bem essa parte de shared nothing. Olhando para a parte do SQL mesmo, então eles têm esse compute nodes, que eles trabalham em cima do Azure Storage, cada um olha para um pedaço, traz o resultado e leva para o control node, já o resultado pronto, o control node traz para a sua aplicação. Isso é feito especialmente para modelo dimensional. Por quê? Você tira uma vantagem muito grande em modelo dimensional com esse tipo de tecnologia. Por quê? Você pega uma dimensão e você replica ela em todos os nodes, enquanto a fato, que é uma tabela gigantesca, cada pedacinho vai para um node.
Então, assim que funciona o MPP. E aí, por que isso aqui é vantajoso? Por que o modelo informacional tem vantagem com o MPP? Porque o que acontece? Quando você depois vai fazer um join, você tem um pedacinho da fato ali no node, um pedacinho da outra fato no outro node, mas a dimensão está local. Então, na hora que você vai fazer um batimento ali, um join da dimensão da fato, a sua dimensão está totalmente replicada nos 60 nodes. Por isso que você tem que fazer o replicate só com dimensão, né? Você não vai fazer isso com a fato. E você tem um pedacinho da fato, então esse join vai ser resolvido localmente e ele já vai te trazer o resultado ali do batimento. Então são 60 batimentos ao mesmo tempo sendo executados, ao invés de ir num banco de dados tradicional, SMP, você ter que pegar todo o seu dataset ali de retorno, com o dataset de retorno do outro, jogar tudo para um lugar, bater os dois, trazer, não. Você resolve muitas coisas locais em 60 nodes ao mesmo tempo, que é o SQLDW. Tá? E aí, temos agora a novidade do SQL Pool, que é o SQL on demand. O SQL on demand, você não tem um cluster pré-provisionado, você tem um dado no seu data lake, você simplesmente pega, abre ali uma query ali no estúdio, submete a query, tum, já executa ali, volta o dado para você, sem você precisar criar aí um banco de dados. Agora, o outro lado que a gente falou é o Apache Spark Pool, que é um cluster de Spark que agora também a gente tem dentro do Synapse. Certo, Rossano? Certo. Ele já está totalmente integrado, vocês vão ver a parte do Workspace. Como você trabalha com o Workspace do Databricks, você também tem um Workspace dentro do Synapse. Onde você cria o seu cluster, trabalha ali, persiste as informações. Esse você já cria antes, tá? Você tem que criar, só que você configura ele para auto pause, tá? Então, assim, é um Spark Pay-Per-Use no ambiente integrado, então você cria um cluster em alguns minutos, tá? Ele é escalável, você pode criar que ele é auto-escalável à medida com que vai aumentando ali a demanda, e ele tem também, assim, você fala, a partir de tanto tempo o idle morre, né? Então, quando você vai fazer o auto-scale, você fala o número de nodes que você quer, o máximo e o mínimo, tá? Acho que o máximo vai até 200, o mínimo são 3, tá? E você pode colocar, assim, aqui é porque está disable, mas a gente pode mostrar. Aqui está disable, então está fixo, né? Mas se você colocar enable ali, você define o máximo e o mínimo, tá? Do seu auto-scale. E tem o auto pause, que a partir de 15 minutos idle, eu quero que o cluster pause, e aí você já não vai ter custo, porque o diferente do SQL On Demand, você paga por gigabytes processados, o Apache Spark você paga por minuto, igual o SQL Pool padrão, você também paga por minuto. Essa parte de pipelines de orquestração, ela é basicamente um Data Factory dentro do Synapse, tá? Então, para quem conhece o Data Factory aí, você agora desenvolve pipeline de dados dentro do Synapse, você não precisa ir para o Data Factory lá fora, né? Então, você tem tudo integrado, é o que a gente falou. Você tem tudo dentro do Synapse agora. Você faz a extração, né? A carga, você faz o enriquecimento de dado com Spark, você monta uma tabela final e depois você tem seu Power BI lá lendo seu dado na ponta. Você tem o Data Flow, que é um pipeline de dados praticamente sem codificação, tá? Então é tudo visual mesmo, você
monta ali o que vai acontecer com os dados visualmente e ele monta esse data flow para você. Ele é mais visual do que o pipeline, que você pode pôr mais programação, mais coisa. Então, esse aqui é uma novidade também, né? Assim, novidade tem alguns meses já, acho, no Data Factory, tem no Synapse também. Tem vários tipos de dataset, mais de 90 conectores, tá? Então, tem conector para Salesforce, tem conector para Apache Impala, tudo quanto é tipo de source, tem SAP, então, assim, e aumentando, né? Então, assim, isso aí tá aumentando aí à medida que as coisas vão evoluindo, cloud evolui muito rápido, então, assim, hoje a gente já tem esse monte de conector aí, mais de 90 conectores. E aí é onde a gente fala o seguinte, Azure Data Factory e o Synapse Analytics. Um já está substituindo o outro, mais ou menos, mas a gente vê que é uma tendência, assim, não substituir, mas quem for usar o Synapse Analytics, provavelmente daqui a pouco não vai precisar do Data Factory. Mas você pode usar, obviamente, o Data Factory para outros projetos dentro do seu mundo Azure, dentro do seu projeto Analytics. Você vai continuar tendo o Data Factory, acho que o Data Factory não deve morrer, mas o Data Factory hoje é mais completo do que o Orchestrate dentro do Synapse Analytics, mas você vê até na própria documentação da Microsoft, quando você já vai olhar coisas do Data Factory, ele já aparece ali do lado se aquilo se aplica também para o Azure Synapse Analytics ou não. Então, isso aí é um indicativo de que, de alguma forma, os dois produtos estão realmente alinhados, né? Então, isso é muito muito interessante aí. Vamos falar um pouquinho aí agora de Synapse, né, Rossano? Vamos mostrar aí o demo. Deixa eu passar para você aqui o controle da tela. Foi? Foi. Tá vendo minha tela? Estamos vendo. Joia, pessoal. Então, esse aqui é o Synapse Studio, ok? Você pode ver aqui que eu tenho a parte do meu home, onde eu tenho para colocar, fazer ingestão, para explorar os dados, analisar, visualizar. Eu tenho a minha parte de data. Essa parte aqui ficaria, por exemplo, para um data analyst. Eu consigo explorar diretamente o meu data lake. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Aqui dentro do Data Lake eu tenho alguns arquivos aqui, JSON ou CSV. Eu vou pegar esse JSON aqui e eu quero explorar ele direto. Então o que eu faço? Eu posso, botão direito, posso subir ele para o meu banco de dados, ou eu posso abrir um notebook. Vamos abrir um notebook, vamos ver como funciona. Tá vendo? Ele já escolheu, eu posso escolher aqui o tipo de linguagem, mas já colocou um PySpark, já tem o meu cluster Spark rodando aqui, já colocou a programação, e aqui eu já consigo executar isso e sair programando, nesse caso, diretamente de um arquivo texto, tá bom? Ao mesmo tempo que eu consigo fazer outros tipos de ações. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho alguns arquivos Parquet, por exemplo, eu tenho esse arquivo Moves, ou esse arquivo salário aqui. Vamos abrir esse arquivo salário. Olha o que vai acontecer. Vamos abrir o notebook. Aqui, ó. New SQL Script. Vamos fazer um select direto nele, nos salários. Olha aqui, ó. Ele já abriu para mim, tá? Dentro do meu notebook, o arquivo Parquet salário. Eu vou rodar ele. Ele está executando. E já me trouxe aqui. Ele já fez. Ó, e ele já pega, faz uma leitura implícita, já traz todas as colunas separados, tá bom? E olha que legal que eu vou fazer agora. Ó. Eu vim aqui. E ele é bem rápido para ler Parquet, né? É bem rápido. E eu vou colocar um where, direto no Parquet, ó. Where 2008. Vamos rodar.
puxou 2008. Então, eu estou fazendo select no arquivo Parquet dentro do meu Data Lake. Vamos dar uma olhada em um outro arquivinho, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês também. Aqui, ó. Vamos pegar esse Moves no arquivinho Parquet. Eu podia ter vários, eu posso fazer assim, clicar. Se eu tivesse vários arquivos Parquet separados, né? Vamos pegar esse aqui, ó. Vou rodar esse Move novamente. E eu vou fazer um outro teste nele aqui, ó. Legal, executou da mesma forma, com o salário, tenho aqui as informações que eu posso pesquisar, e eu vou fazer aqui um group by. Então tá, estou fazendo um count por gênero de filme, tá? Um group by gene, vamos executar aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, já executou meu group by dentro, em cima do meu arquivo aqui. Aí o que eu quero fazer? Vamos fazer um gráfico. Ó, que legal, vamos por aqui, ó. Chart. Então, já está agregado. O que eu quero de gráfico? Eu quero um pie, eu quero categoria gênero, e a minha legenda vai ser quantidade. Olha só, já criou meu gráfico, já posso trabalhar, posso salvar, eu posso enviar esse notebook para um outro colaborador internamente. É muito fácil isso. Esse aí é o SQL Script, né? Isso. E aí você pode também fazer a mesma coisa num notebook Spark. Né? Exatamente, é. Esse aqui é um SQL Script. Que é esse aqui, ó. E esse aqui é o notebook Spark. E você também pode criar uma tabela externa direto, né? Você pode subir via bookload esse arquivo também. Vou mostrar um segundo exemplo para vocês aqui, ó. Aqui, então, nessa guia eu tenho meus dados, tá? Tenho meus datasets, tenho meus storage. Aqui, nessa outra guia, eu tenho meus SQL Script ou meus notebooks. Aqui eu tenho meus pipelines. Aqui eu tenho a monitoração dos meus pipelines. E aqui o Manage, onde eu crio linked service e outros itens, triggers, etc. O que eu quero mostrar para vocês é um pipeline aqui, ó. Então, vocês podem ver, eu tenho esse aqui eu estou no meu blob, tá? É um blob target aqui, eu não tenho aqui nesse blob target o arquivo que eu vou gravar, tá? Que vai ser o arquivo produto. Então, vamos aqui, ó, vamos voltar. Aqui no pipeline. Eu tenho esse pipeline que eu criei. Como que eu crio o pipeline? Eu venho aqui, orchestrate, mais, ok? Eu tenho todas essas, aí eu posso definir um copy, criar um pipeline ou somente um copy data. O copy data ele é simples, ele pega dado de um lado e joga para o outro. O pipeline te dá mais possibilidades. Eu vou criar um pipeline. Quando você clica no pipeline, ele já abre para você poder definir o que você quer trabalhar, com quais ações. Notebook, tem, vou aumentar aqui, move, Azure Explorer, Azure Function, tá ok? Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse ponto aqui, ó. Então já tem meu pipeline produto, eu joguei essa ação aqui, que é o copy, ok? Tenho o meu source, né? Então, defini aqui, ó, meu source, ele vai pegar o meu arquivo, o dataset produto bronze, que é esse arquivo aqui que está definido aqui, ó, produto, CSV, ok? Está no meu blob. Então, eu já defini esse dataset. Eu vou definir aonde eu vou inserir, vou jogar aqui no produto Silver, estou transformando ele em Parquet, tá? Aqui já está meu mapping de dados feito, tá vendo? Então eu vou executar ele. Então primeiro eu valido, ver se está tudo ok, beleza, não tem nenhum erro. Eu vou executar ele aqui, ó, debug, run. Está executando, está em queue. Rodando. Beleza, deu certo. Agora eu quero explorar esse dado. Aonde eu vou? Aqui, ó. Data. Eu joguei ele para o meu target aqui. Ó, já está aqui, ó. Produto Parquet. Legal?
eu vou explorar ele do mesmo jeito que eu fiz com os outros. Ó. Então, imagina um data science ou um data analyst que ele não precisa pedir para o data engineer carregar a tabela, que ele está com pressa, que ele quer ver se... Isso acontece muito. Então, eu quero ver se essa tabela me atende, eu quero fazer vários testes. Não, aqui ele já consegue fazer por si próprio, sabendo SQL, é muito simples. Então, vamos executar esse nosso SQL em cima do nosso produto aqui. Lá, trouxe. Legal. Então... É muito... dá muita agilidade, né, para essas coisas. Exatamente. E eu vou fazer aqui um where. Mais assim, exploração de dado, né? Produto, vou pegar um where. Então, estou fazendo um where no parquet, direto. Então, como eu vejo isso, isso facilita muito a vida do analista de dados, do data science, da empresa. Por quê? Porque ela não precisa ficar pedindo toda hora para ficar carregando tabela. O próprio funcionário pode explorar os dados dentro do seu data lake e chegar às conclusões que ele acha interessante. E aí sim, vamos transformar isso aqui num projeto, vamos fazer essa integração. Isso facilita muito a vida. E você pode ver que está tudo integrado aqui, né? Eu vou mostrar aqui um negócio. Deixa eu tentar mostrar aqui, Rossano. Também sei lá, uma finha aqui. Tentar. Deixa eu compartilhar aqui. Eu mandei a tela para você já. Beleza. Então, vamos pegar. Vocês já estão vendo aí minha tela? Sim. Então, assim, eu peguei um exemplo aqui, um dataset público aqui. Então, vamos mostrar para você o seguinte. Um pipeline completo. Então, puxando o dado de algum lugar, trazendo para dentro do Synapse, mostrando lá numa visualização. Então, aqui eu estou simplesmente pegando um dado de um dataset público aí, né, um assunto quente aí, né, de Covid, né, dados de Covid público. Então, vou dar um add trigger aqui, dar trigger now. Você pode agendar, você pode deixar isso aí pré-agendado, né? É só você adicionar trigger aqui, por exemplo, e você pode criar uma trigger, agendar na hora que você quiser, bem como funciona o Data Factory. Aqui você monitora a execução, né? Então, dá mais ou menos 1 minuto aqui de execução a última. A gente vê aqui, ó. Aqui ele vai jogar no Data Lake, no final ele vai jogar num SQL Pool também para mostrar para vocês os dois lados que você pode tratar no pipeline, né? Deixa eu dar um refresh, vamos ver se já foi aqui. Ó, já foi a primeira parte. Então, se a gente vir cá, isso aqui é dentro lá do portal Azure, né? Vamos procurar o storage aqui. Esse aqui, né, Rossano? Isso mesmo. Então, vamos ver, a gente vai encontrar o arquivinho aqui dentro desse container. Beleza, foi copiado agora, 719. Ok. Aqui o pipeline, vamos ver se acabou. Acabou. Beleza, então fiz uma extração, joguei para dentro né, do meu data lake aqui, né, que não é um data lake, é um arquivo. Vamos lá, dar um exemplo. Então, agora eu consigo fazer uma query desse cara, tanto aqui, então vou rodar um notebook Spark completo aqui, cheio de exemplozinho aqui. Eu posso fazer query desse JSON também, como eu faço dentro do SQL mesmo, on demand. Então, eu venho cá, solto uma query aqui. Essa aqui demora um pouco mais, porque é JSON, um parquet bem rápido. JSON demora um pouco mais. O Spark Notebook aqui também, ele está iniciando o Spark. O seu demo aí, você chegou a usar o Spark, Rosana? Eu cheguei, ele demora um pouco para iniciar. Tá. Então deve ser mais rápido aqui. Mas o que eu quero mostrar? Aqui vai ser o SQL On Demand, você não tem nada, né? Aqui, ó, você está conectado aqui, ó, no SQL On Demand. Não está
você não tem um SQL pré-provisionado aqui. Aqui o Spark está rodando. Então, ele vai ler o dado, colocar num data frame, vai ordenar. Essa primeira parte de ler o dado aqui está demorando um pouquinho mais. Vamos ver os dados aqui. Então, você faz um fim a fim, executa uma extração. A gente podia ter várias situações aqui de tratamento de dados, mas no caso aqui, eu só fiz uma pura extração, copiei para dentro do Data Lake. Ele ainda está startando a sessão de Spark. Demora um pouco mesmo. Demora um pouquinho, um minutinho aqui, já deve estar voltando. É para ser mais rápido, né? Mas como a gente está em demo, para passar um pouco de vergonha, ele demora um pouco mais. Aqui a gente está vendo que ele está no Pool Spark, que é esse aqui, igual a gente mostrou aqui, ó. Você dentro do seu Azure. Vamos lá, cadê o Workspace? Então, como a gente mostrou, ó, a gente tem um Apache Spark Pool, né, que tá online. O outro aqui já voltou. Então, você faz uma query no JSON, acabamos de puxar esse dado aqui nesse pipeline, já está aqui, ó, disponível para a gente. Só o Spark que realmente ele está demorando para startar ali o... que o nosso Apache Spark aqui também tá um pouquinho, né? Enquanto o Apache está resolvendo aqui, agora está running. Agora ele iniciou. É porque ele demora para iniciar. Depois que inicia, vocês vão ver que depois ele é bem rápido. Mas aqui, igual eu falei com vocês, a gente tem, por exemplo, condição de colocar ele para auto scale, ou seja, à medida com que os jobs vêm pesados, né? Então você pode auto-escalar ele até 200 nodes aqui, pelo menos na minha subscription. Então tem isso aí disponível. Então vamos lá. Então lemos um arquivo, só deu um show num data frame aqui. Aqui eu filtrei o que é Estados Unidos, mostrando aqui o dado de hoje, ó, dia 27. Aí aqui eu montei um outro data frame aqui pegando só o dia de hoje, para saber qual que é o último dado, eu não quero acumulado de casos confirmados. Aí montei nesse data frame aqui só a província, casos confirmados, peguei latitude e longitude, criei uma tabela, tá, dentro do meu Spark, então chamada COVID Summary Spark. E aqui eu só fiz um select na tabela aqui para ver se tá tudo ok. Então tá tudo ok aqui com província, latitude, papapá. E aí você já tem essa tabela aqui e pode vir, por exemplo, num Power BI, pegar esse dado e mostrar ele lá, que ele já tem aqui qualquer província, vai mostrar os números aqui. Deixa eu dar um refresh nos dados aqui. Então ele está lá indo na minha tabelinha. Pronto. Já trouxe meus dados mais atuais agora. Como que está lá? Nova York. Então, já estou trazendo a soma aí dos casos aí. Então, simplesinho, né? Não sou especialista aqui de Power BI, não estou aqui fazendo dashboardzinho horroroso aqui, mas é só para mostrar para vocês que a gente, fim a fim agora, com só o Synapse. Então, assim, a gente está aqui, ó,
dentro do Synapse. Ó. Eu estou dentro do Synapse Workspace. Então, eu fiz o ingest, joguei o dado, fiz a extração, joguei o dado lá para dentro, fiz um tratamento aqui em cima dele. Então, filtrei só o que era Estados Unidos, né? Peguei só o último dia, tirei outras colunas, selecionei só aquilo que me interessava e coloquei isso numa tabela, né? Que podia ser uma tabela de Delta Lake, e mostrei lá no Power BI. Então, assim, hoje a gente tem uma experiência completa só com o Synapse para fazer um trabalho analítico. Eu podia estar usando uma biblioteca aqui de machine learning com o Spark. Então, o legal do Synapse o Synapse hoje ele faz fim a fim, que é aquilo que eu tinha mostrado aqui. Um exemplo aqui de projeto que a gente tinha antes, vou pegar um exemplo aqui de projetinho básico que a gente tinha antes de MVP, que era o quê? Eu tinha o Data Factory, jogava os dados ali no Data Lake Store, eu tinha interações ali usando o Azure Databricks, jogava ali no Synapse Analytics e ia para o Power BI. Hoje, eu vou lá, ó, tenho só o Azure Synapse Analytics. Ele já cuida desse meu pipeline fim a fim. Eu peguei desde a source lá, de um dataset público, joguei um arquivo JSON lá no banco de dados, tratei, mostrei o resultado dele no Power BI. Com Synapse Analytics a gente consegue tratar isso tudo, tá, pessoal? A gente está mais ou menos aqui no fim da nossa apresentação. Tem algumas perguntas aqui para a gente responder aqui, perguntando aqui o que diferencia um DW para um DW moderno. Então, basicamente, o DW que a gente tinha antes era esses modelos dimensionais, né? A gente tinha um modelo bem definido de BI, tinha os datamarts, tinha os modelos dimensionais, a gente tinha lá as queries prontinhas de KPI. O DW moderno é uma junção desse DW tradicional com Big Data. Foi isso que a gente mostrou aqui. Você joga um dado lá para dentro do seu Data Lake Store, já consegue ler, já traz algum resultado, e isso não necessariamente está ainda modelado como uma fato e uma dimensão, né, Rossano? Sim. E uma outra coisa característica também é a separação do storage do compute. Então, você tem a separação, você colocar seu storage onde você quiser, né? E o compute você faz o processamento separado, né? Então, posso processar com Databricks, posso processar com DW. Isso também faz uma característica do SQL moderno. Quando a gente pensa em Data Lake, né? Então, assim, o Data Warehouse moderno ele veio para unificar isso, mas a gente não precisa jogar fora nossos conceitos de Data Lake, né? Das camadas de você trazer o dado para uma raw zone, tratar ele e levar para uma trusted zone, depois modelar numa zona refinada, numa refined zone. Aí sim você vai, nessa refined zone, você vai ter o dado já mais com a cara de DW, né? Então, uma coisa que mudou um pouco nesse conceito é assim, eles colocaram, você tem o bronze, né, que é o hall, aí você tem o silver, que por exemplo você transformou em parquet para trabalhar, e aí você tem o gold, que aí você fez uma agregação, ou então você tem o hall, o curated, e no final o trusted. Então depende de cada um, né? Também pergunta aqui sobre governança de dados. A Azure tem uma ferramenta que está em evolução, vai ter uma versão nova aí que promete, que é o Data Catalog. Então, assim, não é uma ferramenta completa ainda nessa versão atual, mas a próxima versão já vai ter mais features, vai ter Data Lineage, vai ter um monte de coisa já para
tratar o dado, governar o dado de uma maneira mais completa, tá? Então, essa parte de governança dos dados, a gente tem essa ferramenta, mas ainda é bem simplesinha o Data Catalog, apesar de que é muito boa, até uma quantidade de objetos, inclusive ela é de graça, ou seja, tá ali para ser utilizada e prática gratuita. Então, mas ela tá evoluindo e parece que a nova versão vai ser muito legal aí. A parte de libs no notebook, se tem outras libs ou é só PySpark? Não, tem outras libs, certo, Rossano? Tem Scala, tem R, Acho que tem .NET também, né? .NET também, exatamente. É, Scala, então, R, .NET, Spark. Os conceitos de modelo dimensional se continua igual no novo DW. Em algumas camadas, sim, né, Rossano? Sim. Algumas camadas a gente mantém o conceito de Entendi. modelo Dimensão, dimensional RA. nas camadas mais refinadas. Nas Exatamente. camadas iniciais, não. Elas são mais dados mais raw mesmo. E à medida com que você vai enriquecendo esse dado, ele pode chegar até ter uma camada dimensional no seu último layer, digamos assim. E a ideia de você ter esse rol e manter esse dado rol, esse dado bruto, é que hoje você talvez não precise dessa informação ou de todos os campos, mas futuramente outro funcionário ou uma outra área pode também trabalhar em cima desses dados rol que você trouxe para o seu departamento. Esse é o conceito de data lake também, né? Manter o data rol lá. Quanto a ter uma pergunta aqui de questão de escalar, se é fácil você aumentar, se é fácil você reduzir também, quanto é fácil aumentar. A resposta depende. Normalmente sim, mas desde que você não atinja os limites daquele tier. Então, assim, vamos dar um exemplo, que algum serviço no primeiro tier, ele é até, sei lá, X terabytes. E no último tier, sei lá, vamos supor que o primeiro tier é 1 terabyte, no último tier é 1 petabyte. Então, você está no último tier por algum motivo de processamento, mas você não tem ainda um volume muito grande. Você pode tranquilamente voltar para o tier lá de baixo, e isso é tão fácil quanto aumentar. Então, agora, essa parte que é processamento, como o Apache Pool, o Apache Spark Pool, é muito simples, porque o Spark é só processamento. Então, você aumentar ele ou diminuir é igual, é a mesma coisa. É tão simples quanto. Então, quando você fala só de processamento, é isso. Mas se você falar do SQL Pool anterior, o SQLDW, não, você tem assim, o Tier 1 é até tantos tera, o Tier 2 já vai até mais tantos tera. Então, para voltar, você vai voltar no mínimo em relação à quantidade de volume que você tem. Então, você pode descer, mas vai esbarrar naquele determinado volume. Mais alguma coisa para acrescentar aí, Rossano? Não, isso mesmo. Pessoal, gostaria de agradecer bastante aí a presença de todos aí. Eu acho que foi um bate-papo que deu, acho que para a gente mostrar um pouquinho aí do que é o Data Warehouse moderno, o que ele se diferencia do Data Warehouse padrão, como que a Microsoft está tratando esse Data Warehouse moderno no ambiente dela. A gente vê que ela está investindo pesado nesse conceito novo de Data Warehouse moderno, evoluindo o Azure Synapse Analytics, e eu acho que essa estratégia é muito acertada. Eu, particularmente, acredito que esse produto vai fazer muito barulho agora, igual a gente mostrou, que ele faz ali trata fim a fim um projeto de analytics sem precisar de outras ferramentas, né? E eu acho que assim,
vai ser uma ferramenta que realmente vai fazer muito barulho. Agradeço demais a presença de todos vocês aí. Foi muito bacana fazer essa apresentação. Obrigado aí, Rossano. Quer falar Ô, algumas Jean, eu que palavras aí? agradeço. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade, Jean. Se precisarem da gente, entre em contato com a gente na Chaos, a gente está para ajudar no que Isso for aí. necessário. Estamos aí para ajudar vocês. Temos um pessoal que trabalha com isso em vários clientes grandes. Estamos aqui para ajudar vocês em todos esses tipos de projetos analíticos, especialmente nesse ambiente, especialmente com essa ferramenta. A gente já vem trabalhando com ela há muito tempo e agora com essa nova versão, acredito que vai aumentar muito mais, melhorar os resultados, acelerar, que eu acho que é o principal ponto aqui, acelerar o desenvolvimento, e a gente está aí para ajudar vocês todos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença e boa noite para todos vocês. Estamos encerrando Obrigado, aí o pessoal. webinar. Valeu, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau.